Meu nome é Capitã Thalia Barnes. Tenho 28 anos e, em 3 dias, devo me casar com o amor da minha vida, Julian Vance. Tudo estava perfeito até eu ser emboscada na minha futura casa. Minha futura sogra, Genevieve Vance, olhou para o uniforme que uso com honra e fez um comentário arrepiante: "Vamos ser realistas, querida. Sua pensão militar não cobre nem o IPTU aqui." Seu pai então deslizou sobre um humilhante acordo pré-nupcial com um ultimato frio: assine, ou o casamento será cancelado. O que eles não sabem é que por trás do meu modesto salário existe um patrimônio líquido de 9 milhões de dólares. Suas caras presunçosas estão prestes a confrontar a única coisa que respeitam. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo. E se você acredita que honra não se compra, clique em curtir e inscreva-se para se juntar a mim na minha missão de apagar esses sorrisos irônicos dos rostos deles. O ar nos Hamptons sempre parece diferente, carregado com o cheiro de sal e dinheiro. Enquanto dirigia através das sebes imponentes que guardavam a propriedade dos Vance, senti como se estivesse entrando em território estrangeiro, onde minhas regras de conduta não se aplicavam. Meu uniforme de gala, o uniforme que eu havia conquistado o direito de usar ao longo de anos de disciplina e dedicação em West Point, de repente pareceu uma fantasia. Fui escoltada não para uma sala de estar, mas para um aposento que mais parecia uma exposição de museu dedicada à história da riqueza. O ar estava impregnado com o aroma de mogno polido e o perfume floral de lírios brancos, tão intenso que era difícil respirar. Genevieve Vance levantou-se de um sofá estofado em seda, com um sorriso perfeitamente disposto no rosto, mas era uma obra-prima de camuflagem social. Nunca alcançava seus olhos frios e calculistas. "Thalia, querida, sente-se", disse ela, com a voz suave como vidro. Ela gesticulou, não com a mão, mas com um movimento rápido do queixo, em direção a uma delicada poltrona Luís XIII. A cadeira parecia prestes a se estilhaçar sob o peso de uma brisa forte, quanto mais de um soldado. Sentada, o tecido engomado do meu uniforme pareceu protestar contra o brocado antigo. Alistair Vance permaneceu sentado à minha frente, silencioso e sólido como uma estátua de granito. Não me cumprimentou. Simplesmente me observou, com seus olhos de advogado conduzindo uma avaliação rápida e brutal, como se avaliasse um bem que estava considerando adquirir ou liquidar. Não houve gentilezas, nem perguntas sobre minha fuga da Carolina do Norte, nem conversa fiada sobre os preparativos do casamento. O silêncio era uma declaração. Eu não estava ali como uma futura filha. Eu era um problema a ser resolvido. Um serviço de chá de prata esterlina estava sobre a mesa entre nós. Uma única xícara de Earl Grey foi servida para mim. Não a toquei. Observei o vapor que subia da porcelana se dissipar e depois desaparecer completamente, o chá ficando tão frio quanto a atmosfera no ambiente. Genevieve deixou o silêncio se prolongar, uma tática que eu reconheci: deixar o adversário se sentir desconfortável, deixar que ele cometa o primeiro erro. Finalmente, ela o interrompeu. "Julian gosta muito de você", começou, as palavras transbordando condescendência. "Mas nós, como pais dele, temos o dever de considerar os aspectos práticos." Ela se inclinou ligeiramente para a frente. "Vamos ser realistas, querida. Sua pensão militar não cobre nem o IPTU aqui." As palavras atingiram como um golpe certeiro. Era chocante em sua franqueza, em sua total falta de elegância, mas era apenas o primeiro sinal. Seus olhos, da cor de um céu de inverno, pousaram sobre as condecorações no meu peito, as fitas e medalhas que contavam a história do meu serviço, das minhas missões, da minha excelência sob pressão. "E estas são simplesmente adoráveis", ela murmurou, como se falasse de um projeto de arte com o macarrão de uma criança. "Você deve estar muito orgulhosa. Mas no nosso mundo, Thalia, o legado é medido em extratos de fundos fiduciários, não em pedacinhos de metal." Não foi apenas um insulto. Foi uma profanação. Naquele momento, ela pegou cada marcha matinal, cada noite sem dormir estudando estratégias, cada momento de medo angustiante que eu já enfrentei, e jogou tudo na lata de lixo como se não valesse nada. Para ela, meu serviço ao país, a própria base da minha identidade, não passava de um trabalho braçal, um hobby peculiar,
mas, em última análise, insignificante. Senti uma onda fria de angústia me invadir, mas meu treinamento a congelou. Mantive as costas retas, as mãos cruzadas calmamente sobre o colo. Eu não lhes daria a satisfação de uma reação. Essa foi a deixa de Alistair. Com um leve som de raspagem, ele deslizou um documento grosso, encadernado em couro, sobre a mesa de mogno reluzente. Parou a centímetros da minha mão. Não leve isso para o lado pessoal, disse ele, com a voz rouca. São apenas negócios. Peguei o papel. O papel era pesado e caro. Comecei a folhear as páginas, minha mente alternando entre a defesa e a análise. Era pior do que eu poderia imaginar. Não era um acordo pré-nupcial. Era um documento de rendição incondicional. A cláusula 7b estipulava que qualquer herança que eu recebesse durante o casamento seria absorvida diretamente pelo fundo da família Vance. A cláusula 12 concedia-lhe supervisão, essencialmente um direito de veto, sobre minhas decisões pessoais de investimento. Era uma anexação destinada a me transformar em uma subsidiária integral da Vance Corporation. Levantei os olhos, mantendo a voz firme e profissional. Este é um documento complexo. Preciso que meu advogado o revise. Uma risada aguda e sem humor escapou dos lábios de Alistair. Minha querida, disse ele, com a condescendência agora tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Eu sou advogado, e estou lhe dizendo, este é um acordo generoso. Ele permite que você entre em uma vida com a qual jamais poderia ter sonhado. Ele se recostou, juntando os dedos sob o queixo, a personificação do poder absoluto. Então, aqui está a oferta, assine o documento, ou você pode sair por aquela porta e cancelar o casamento, concluiu, com a voz inexpressiva e indiferente. Julian ficará decepcionado, é claro, mas vai superar. Ele sabe a quem é leal. Eles achavam que me tinham encurralado, desarmado e emocionalmente comprometido. Esperavam lágrimas, súplicas, um telefonema desesperado para Julian. Tinham se preparado para uma garota de coração partido, mas estavam diante de um oficial de inteligência que acabará de receber todo o plano de batalha do inimigo. Lenta e deliberadamente, levantei-me. O silêncio na sala era absoluto, carregado de expectativa. Não disse uma palavra. Simplesmente peguei o contrato encadernado em couro. Vou ficar com isso, eu disse. Minha voz não era raivosa. Não era chorosa. Era firme. Final. Seus rostos demonstraram uma pontada de confusão. Isso não estava no roteiro. Eles haviam se preparado para uma rendição emocional, não para aquele silêncio frio e impositivo. Quando me virei e caminhei em direção às grandes portas duplas, pude sentir seus olhos em minhas costas, sua sensação de vitória agora manchada por uma recha de incerteza perplexa. A pesada porta se fechou atrás de mim com um clique, e fiquei parado por um instante no saguão de mármore, respirando fundo pela primeira vez. O jogo começara. Eles haviam mostrado suas cartas. Agora, qual era meu plano de ataque? Afastei-me da propriedade dos Vance em um silêncio controlado, o contrato encadernado em couro no banco do passageiro como um bloco de gelo, irradiando um frio que nada tinha a ver com a temperatura. A crueldade calculada da emboscada ainda ecoava em meus ouvidos. Mas, por trás do choque, uma raiva fria e dura começava a se solidificar. Meu primeiro instinto não foi ligar para Julia. Não foi encontrar um hotel e lamber minhas feridas. Foi recuar para a terra firme, para minha base. Não voltei dirigindo para o apartamento temporário que Julia havia arranjado para mim na cidade. Em vez disso, apontei o carro em direção ao aeroporto LaGuardia, com movimentos precisos e automáticos. Dentro do terminal, fui direto para um quiosque e comprei uma passagem só de ida para o primeiro voo disponível para Fayetteville, na Carolina do Norte. Eu precisava ir para casa. Precisava estar em um lugar onde as coisas fizessem sentido, onde honra não fosse apenas uma palavra pitoresca que as pessoas usavam antes de falar sobre dinheiro. Horas depois, enquanto o avião pousava, o ar estéril e reciclado da cabine deu lugar ao calor familiar e úmido de casa. Quando desci da ponte de embarque,
O ar denso com aroma de pinho da Carolina do Norte me envolveu como um cobertor reconfortante. Era real dirigindo pelas ruas familiares da cidade que fazia fronteira com Fort Bragg, eu os via por toda parte. Bandeiras americanas penduradas orgulhosamente nas varandas, fitas amarelas amarradas em velhos carvalhos. Este era um mundo a milhões de quilômetros de distância do mármore frio e do mogno polido dos Hamptons, não apenas em distância, mas em alma. Entrei na casa tranquila e modesta dos meus pais. Cheirava a café e cedro, o aroma reconfortante de toda a minha infância. No escritório, fui direto à estante e peguei o velho baú de madeira do meu avô. Lá dentro, aninhada em veludo desbotado, estava sua cruz de serviços distintos. Tirei-a da caixa, o metal frio e pesado na minha palma. Parecia substancial. Parecia merecida. Segurando-o, eu quase conseguia ouvir sua voz, um barítono baixo e constante que sempre me fazia sentir seguro. Lembrei-me das longas tardes de verão que ele passava me ensinando xadrez na varanda, com o cheiro de grama recém-cortada pairando no ar. Talha, ele dizia, movendo um cavalo com sua mão cansada e firme, cada peça neste tabuleiro tem seu próprio valor, do peão à rainha. Mas o jogo é vencido pelo jogador que sabe como usá-las. Nunca deixe que outra pessoa lhe diga o seu valor. Ele era um coronel condecorado do exército da Segunda Guerra Mundial, um homem que vira o pior da humanidade e emergiu com a integridade intacta. Mas também era um investidor discreto e astuto, um homem que estudará o mercado de ações com a mesma intensidade com que estudará mapas de campos de batalha. Construir uma fortuna, não por luxo ou status, mas por um único propósito inegociável: garantir que seus filhos e os netos de seus netos nunca precisassem se curvar diante de ninguém por dinheiro. Ele nunca falava sobre isso. A riqueza não era o objetivo. Era uma ferramenta. Não era dinheiro. Era liberdade. Então pensei no meu pai. Lembrei-me do dia em que minha carta de aceitação de West Point chegou. Meu pai, um sargento de primeira classe aposentado que havia passado 20 anos na 82ª Divisão Aerotransportada, não abriu uma garrafa de champanhe nem deu uma festa. Ele apenas assentiu, com um sorriso lento e orgulhoso vincando os cantos dos olhos. Então, me levou para o quintal, me entregou um machado e apontou para uma pilha de toras. Você quer ser oficial? Ótimo, disse ele, com a voz áspera como cascalho. Então você vai rachar esta madeira. Um soldado precisa saber cuidar de si mesmo antes de liderar os outros. Então, passei o resto do dia cortando lenha, com as mãos cheias de bolhas e o suor ardendo nos olhos. Foi assim que minha família demonstrou amor, não com banalidades vazias ou presentes caros, mas nos forjando, nos ensinando resiliência. Eles nos deram as ferramentas para sermos inquebráveis. Genevieve Vance achou que estava me insultando com dinheiro. Ela não poderia estar mais enganada. Ela não estava atacando minha conta bancária. Ela estava atacando o próprio alicerce da minha existência, o alicerce construído por 3 gerações da família Barnes: honra, serviço e um respeito próprio que não podia ser comprado, vendido ou negociado. De volta ao escritório do meu pai, abri espaço em sua velha escrivaninha de carvalho. De um lado, coloquei o contrato insultuoso de Vance, com sua capa de couro polido brilhando sob a luminária. Do outro lado, coloquei a cruz de serviços distintos do meu avô. 2 mundos, 2 sistemas de valores travados em um confronto silencioso. Olhei para a fotografia em preto e branco emoldurada na parede. Era meu avô jovem, em seu uniforme da Segunda Guerra Mundial, com um olhar límpido e resoluto, mirando um futuro pelo qual lutava. Eu sabia exatamente o que ele diria se estivesse ali. Ele não me diria para ser educado ou fazer concessões. Ele citaria Patton, como sempre fazia: avalie um homem não por sua posição em momentos de conforto, mas por sua posição em momentos de desafio e controvérsia. Ele me dizia para avaliar o terreno, reunir minhas forças e lutar. Uma promessa silenciosa se formou em meu coração. Não vou te decepcionar, vovô, sussurrei para a fotografia. O caminho a seguir ficou subitamente claro. Não se tratava mais de uma briga de família. Era uma operação tática, e toda boa operação precisa dos recursos certos.
Peguei meu celular e rolei meus contatos, passando por nomes de coronéis e colegas capitães, até encontrar o que procurava: Marcus Thorne, um nome tão sólido e confiável quanto o próprio homem. Coronel aposentado do Corpo de Engenheiros Aeroespaciais, advogado pessoal do meu avô, o único homem na Terra que entendia a linguagem tanto do Código Militar americano quanto da legislação corporativa. Apertei o botão de chamada. Era hora de trazer a artilharia. De volta ao escritório do meu pai, a presença reconfortante da história da minha família pouco fez para acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. Os livros de estratégia militar que enfeitavam as paredes, Clausewitz, Sun Tzu, análises de batalhas da Normandia a Fallujah, todos falavam de tática e logística, mas nenhum oferecia um protocolo para uma traição ao coração. Meu telefone permaneceu em silêncio por horas, um peso morto sobre a velha mesa de carvalho. Julian sabia que eu havia me encontrado com seus pais. Seu silêncio foi uma confissão, mais alta e mais condenatória do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Cada minuto que passava parecia uma pequena rachadura surgindo na fundação do que estávamos construindo. Eu já havia enfrentado o fogo inimigo, mas aquilo era diferente. Era uma batalha que eu deveria travar com um aliado ao meu lado. Finalmente, eu não podia mais esperar. Eu precisava saber. Fui eu quem fez a ligação. Ele atendeu ao primeiro toque, com a voz hesitante, carregada de uma culpa que ele não conseguia esconder. Thalia, eu ia te ligar agora mesmo. Recusei-me a aceitar a desculpa esfarrapada. Sentei-me mais ereto na cadeira de couro desgastada do meu avô, minha voz soando mais fria e firme do que eu me sentia. Você sabia, não é, Julian? Perguntei, dispensando qualquer preâmbulo. A pergunta foi um golpe certeiro e cirúrgico. O silêncio do outro lado da linha foi a minha resposta. Estendeu-se por 3, talvez 4 segundos, uma eternidade repleta de tudo o que ele não dizia. Finalmente, um suspiro fraco. Thalia, me desculpe. Eu tentei impedi-los. Tentei mesmo. Como você tentou, Julian? Interrompi-o, a frieza na minha voz se tornando cortante. Me deixando entrar naquela emboscada sozinho? No exército, temos um nome para isso. Chama-se abandonar o parceiro sob fogo inimigo. Ele gaguejou nas palavras, tentando explicar. A explicação era uma cascata de desculpas cansadas e previsíveis. Tradição familiar, disse ele, a pressão que exercem sobre mim. Eles só querem o melhor. Tudo parecia um disparate, as justificativas sem sentido de um homem que escolhera o caminho da menor resistência. Julian, você leu o contrato? Perguntei, com a voz baixa e controlada. Você leu a cláusula que diz que eu não teria nenhuma reivindicação legal sobre a casa em que moramos? Que eu teria que abrir mão do controle dos meus próprios bens? Você leu essa parte? Ele gaguejou. Eu pensei que fosse apenas uma formalidade, uma coisa padrão. Não, eu disse, minha voz baixando para um sussurro gélido. Não é uma formalidade. É um manifesto. Ele declara que não sou confiável, que sou um estranho, que não sou seu igual. Você concorda com esse manifesto, Julia? Ele não respondeu. Não houve resposta. Depois de mais alguns momentos de seu silêncio agonizante, encerrei a ligação. O telefone caiu ruidosamente sobre a mesa, e um vazio profundo e aterrorizante me invadiu. Pela primeira vez, me senti completamente sozinho naquela luta. Meus dedos, movendo-se no piloto automático, ligaram para minha melhor amiga, Maya Reis. Ela era piloto de helicóptero de combate, atualmente alocada na base aérea de Ramstein, na Alemanha. Mas ela atendeu imediatamente, sua voz uma dose bem-vinda de cafeína e bom senso. Barnes, o que houve? Parece que você levou uma surra em um jogo de guerra. Contei tudo a ela, o quarto de mogno, os sorrisos condescendentes, o contrato e o telefonema angustiante com Julia. Quando terminei, Maya não me disse nada superficial e inútil. Ela era uma piloto. Via as coisas em termos de ameaças, alvos e objetivos de missão. Thalia, me escuta, disse ela, com a voz áspera e clara sobre os milhares de quilômetros de oceano.
Esta é uma campanha de operações psicológicas. O padrão de dividir para conquistar. Eles estão tentando te isolar, quebrar seu moral. Não deixe. Mas esse Julian precisa provar sua lealdade. Na minha tripulação, se alguém hesita sob fogo, não se coloque em perigo apenas, mas toda a missão. Eles matam todo mundo. Suas palavras foram como um jato de água gelada no rosto, me arrancando da névoa emocional. Ela estava certa. Não se tratava apenas dos meus sentimentos feridos. Era uma avaliação estratégica de um parceiro de vida, meu copiloto. Respirei fundo, me acalmando, minha determinação se solidificando em algo frio e claro. Meu treinamento assumiu o controle, deixando a dor de lado, concentrando-me apenas no objetivo, confiar, mas verificar. Era hora de verificar a lealdade de Julia. Peguei meu celular novamente. Desta vez, enviei uma mensagem de texto curta e inequívoca. Não preciso de um pedido de desculpas. Preciso de uma decisão. Onde está sua lealdade? Com o legado da sua família ou com o nosso futuro? Você tem 24 horas para decidir de que lado lutará. Coloquei o telefone na mesa, virado para baixo. Eu tinha feito o que um comandante deve fazer, traçar uma linha clara e exigir um compromisso inequívoco. A bola estava do lado dele. Agora, antes de contar o que aconteceu em seguida, preciso lhe perguntar uma coisa. Se você já se sentiu lutando uma batalha sozinho quando a única pessoa que deveria te apoiar ficou em silêncio, então, por favor, curta para que eu saiba que não sou o único. E nos comentários, escreva um simples "estou com você". Significa mais do que você imagina. Agora, enquanto esperava por sua resposta, eu me prepararia para a guerra, fosse para lutar sozinho ou com ele ao meu lado. Uma batalha estava em espera, mas a outra estava apenas começando. O próximo passo, o encontro com Marcus Thorne. Na manhã seguinte, dirigi até o centro de Charlotte, com a incerteza sobre Julian pesando no meu estômago, mas consegui compartimentá-la, uma missão de cada vez. Meu objetivo atual era conseguir um advogado, e havia apenas um homem para a tarefa. O escritório de advocacia de Marcus Thorne não ficava em um dos novos e reluzentes arranha-céus da cidade. Ocupava o último andar de um antigo e sólido prédio de tijolos com uma sensação de permanência. O elevador se abriu para um espaço que mais parecia um posto de comando do que um escritório de advocacia. As paredes estavam forradas do chão ao teto com livros de direito, com as lombadas desgastadas pelo uso. Não havia pinturas abstratas, apenas mapas emoldurados de batalhas históricas e uma bandeira americana dobrada, guardada em uma caixa triangular, do tipo presenteada às famílias de soldados mortos. O ar cheirava a papel velho, couro e ao café preto forte que estava sempre sendo preparado. Aquela era a sua fortaleza. Marcus Thorne levantou-se para me cumprimentar atrás de uma enorme mesa de carvalho. Ele estava na casa dos 70 anos, mas mantinha a postura ereta e rígida de um homem que passará a vida inteira de uniforme. Seu aperto de mão era firme, seu aperto de mão forte, e seus penetrantes olhos azuis pareciam enxergar através de qualquer fingimento. Capitão Barnes, disse ele, com a voz grave de barítono. Seu pai me disse que você era o mais esperto da família. Dizem que você está tendo uns probleminhas com os advogados de elite lá em Nova York. Não houve conversa fiada, apenas uma linha direta ao cerne da questão. Foi um alívio. Coloquei o contrato encadernado em couro dos Vance sobre sua mesa. Parecia estranho e obsceno naquela sala dedicada à justiça e à honra. Ele colocou óculos de leitura, com uma expressão indecifrável. Enquanto examinava as primeiras páginas, folheou o documento com uma velocidade desconcertante, sem perder nada com seus olhos aguçados. Depois de alguns minutos, ele se recostou na cadeira, tirou os óculos e soltou um breve e agudo bufo de absoluto desprezo. Isto não é um contrato, capitão, disse ele, com a voz transbordando desdém. Este é um documento de rendição incondicional. É um trabalho covarde. Ouvi-lo dizer isso, ouvi-lo validar a indignação que eu sentia, foi como um bálsamo para uma ferida aberta. Naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha.
Eles acham que não tenho nada a perder, disse eu, com a voz firme, e nada que vale a pena proteger. Estão errados em ambos os casos. Deslizei outra pasta sobre a mesa, uma pasta simples de papel pardo contendo os extratos autenticados da minha carteira financeira. Marcos a pegou, com um brilho de curiosidade nos olhos. Abriu-a e começou a ler. Observei seu rosto. Viu examinar os ativos, as ações diversificadas, os imóveis. Vi o momento em que seus olhos pousaram na última página, no último número. Uma de suas sobrancelhas prateadas se ergueu. Um sorriso lento e perigoso se espalhou por seus lábios, o sorriso de um predador que acaba de detectar uma fraqueza fatal em seu oponente. Ele pousou a pasta com delicadeza e deliberação e olhou para mim, não como a neta de seu velho amigo, mas como uma companheira guerreira. Seus olhos transmitiam um respeito novo e profundo. Bem, ora, disse ele, em voz baixa. Isso muda todo o cenário estratégico. Isso não é defesa, capitão. Isso é um poder de fogo avassalador. Não vamos simplesmente rejeitar a oferta insultuosa deles. Vamos enfiá-la de volta goela abaixo. O alívio que me inundou foi imenso. A solidão e a incerteza que me atormentavam nas últimas 24 horas evaporaram. Eu não era mais um soldado isolado atrás das linhas inimigas. Eu tinha um aliado, um general. Pelas 2 horas seguintes, não éramos um advogado e seu cliente. Éramos 2 oficiais militares em uma tenda de comando planejando uma campanha. Nós gravamos toda a operação em um quadro branco, analisando os pontos fortes do inimigo e, mais importante, suas fraquezas, sua arrogância, sua obsessão pelas aparências, seu medo mortal de escândalo público. Definimos nosso objetivo estratégico, não aniquilar, mas compelir, forçá-los a sentar à mesa de negociações e garantir um tratado baseado no respeito mútuo, não na dominação. Não estamos jogando o jogo deles pelas regras deles, disse Marcos, batendo a caneta na mesa como se fosse um tambor. Estamos criando um novo campo de batalha, onde o dinheiro e o status deles não significam nada. Vamos redigir nosso próprio acordo pré-nupcial, um documento que não visa proteger bens, mas sim a honra. Ele entendeu. Imediatamente, entendeu que não se tratava de dinheiro. Tratava-se de princípios. Pegou um bloco de notas amarelo e começou a esboçar a estrutura. Não o chamamos de acordo pré-nupcial. Chamamos de artigos de uma parceria igualitária. Não começou com uma lista fria de bens. Começou com um preâmbulo, uma declaração de princípios, respeito mútuo, sacrifício compartilhado e um compromisso de apoiar as carreiras e vocações um do outro. Protegeu minha herança com uma linguagem férrea, mas também foi justo com Julian, protegendo suas próprias contribuições futuras. Transformou um documento legal frio em uma declaração de valores. Era a nossa declaração de independência. Quando Alistair Vance ler isso, disse Marcos com um sorriso de pura satisfação predatória, ele vai perceber que não está lidando com uma soldadinha ingênua. Ele vai perceber que está lidando com a neta de um dos homens mais inteligentes e durões com quem já tive a honra de servir. Ele tampou a caneta e empurrou o bloco de notas em minha direção. A base da nossa contraofensiva estava completa. Agora, disse ele, com a voz um pouco mais suave, vá para casa e espere para ver se o seu jovem soldado passa no teste. O prazo de 24 horas que eu havia dado a Julian se estendia em um silêncio agonizante. A cada hora que passava, a esperança a qual eu me apegava se desfazia um pouco mais. Eu tinha uma reunião com Marcus Thorne. Eu tinha um plano de ataque, mas a dúvida se eu o executaria sozinho pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Tentei me concentrar, ler, fazer qualquer coisa para desviar a atenção do relógio. Mas foi inútil. Não era um problema tático que eu pudesse resolver com lógica. Era uma questão de coração. 23 horas depois de enviar a mensagem, quando eu estava começando a aceitar a amarga realidade de que o havia perdido, ouvi uma batida na porta da frente. Não uma batida forte e exigente, mas suave e hesitante. Minha respiração ficou presa na garganta. Caminhei lentamente até a porta, com o coração martelando nas costelas. Olhando pelo olho mágico, eu o vi. Era Julian.
Ele estava parado ali na varanda, parecendo exausto. Seu cabelo estava uma bagunça, suas roupas estavam amassadas e ele segurava uma pequena mala de mão em uma das mãos. Ele não tinha acabado de dirigir da cidade. Ele tinha voado para cá. Aquela única ação decisiva falou mais alto do que 1000 pedidos de desculpas por mensagem. Um frágil fio de esperança começou a se abrir em meu peito. Destranquei a fechadura e abri a porta. Ele não tentou entrar correndo. Não tentou me abraçar nem dar uma desculpa desesperada. Apenas ficou ali, com os olhos encontrando os meus. E, no fundo deles, vi um arrependimento profundo, profundo na alma. Você tinha razão, disse ele, com a voz carregada de cansaço e emoção. Você me disse que eu tinha que escolher um lado, e eu escolhi. Estou aqui, Thalia. Estou do seu lado. Dei um passo para trás e o deixei entrar, minha própria voz falhando. Não falamos nada enquanto ele colocava a mala no chão. Simplesmente nos mudamos para a sala de estar simples e confortável da casa dos meus pais, um universo distante do quarto frio, com painéis de mogno, onde meu calvário começara. O silêncio não era constrangedor. Era pesado, com tudo o que precisava ser dito. Ele finalmente quebrou o contrato, as palavras saindo como se uma represa tivesse se rompido dentro dele. Ele me contou tudo. Depois da nossa ligação, ele foi direto para os Hamptons e confrontou os pais. Disse a eles que o contrato deles era uma vergonha, um insulto à mulher que ele amava. Ele disse a eles que, se forçassem a barra, ele seria o responsável por cancelar o casamento e garantiria que o mundo inteiro soubesse exatamente o porquê. Ele descreveu as consequências, a raiva explosiva do pai, as lágrimas teatrais da mãe. Eles me acusaram de manipulá-lo, de envenená-lo contra a própria família. Pela primeira vez na minha vida, Thalia, disse Julia, com os olhos marejados de lágrimas não derramadas, olhei para eles e não os reconheci. Eles não estavam preocupados com a minha felicidade. Estavam preocupados com o controle. Você viu quem eles realmente são. E eu sinto muito por ter ficado cego por tanto tempo. Ele finalmente vira a verdade. E naquele momento, vendo a dor e a clareza em seus olhos, eu soube que a fratura entre nós poderia ser curada. A confiança que havia sido destruída começava a se recompor. Era minha vez de ser completamente honesta, de fechar a última lacuna entre nós. Peguei a pasta de papel pardo que Marcos havia revisado, com meus extratos financeiros, e a coloquei na mesa de centro entre nós. Julia, tem uma coisa que eu nunca te contei, eu disse suavemente. Não foi porque eu não confiava em você. Foi porque eu precisava que você se apaixonasse por mim, por este soldado, pela pessoa que eu sou, e por nada mais. Ele olhou para a pasta, depois para mim, com uma pergunta nos olhos. Abriu-a, observei seu rosto enquanto processava a informação, a sequência de emoções se manifestando em sua expressão, confusão, depois choque total. E então, quando seus olhos encontraram a linha inferior, vi algo mais cintilar em seu rosto, uma expressão complexa e indefinível que se acalmou com um leve toque de mágoa. Ele olhou para mim, sua voz quase um sussurro. Por que você não me contou? Porque no meu mundo, expliquei, com a voz suave, mas firme, você é julgado pelo que faz, não pelo que tem. Eu precisava ser vista como a Capitã Barnes, não como uma herdeira. A mágoa em seus olhos se dissipou lentamente, substituída por uma onda de profunda compreensão. Ele fechou a pasta e a empurrou para o lado como se fosse irrelevante. Eu entendo, sussurrou, com um pequeno sorriso triste nos lábios. Eu me apaixonei por um soldado, não por uma conta bancária. E com essas palavras, a última barreira entre nós se desfez em pó. A dúvida, o medo, a raiva, tudo se dissipou, deixando apenas a base sólida do nosso compromisso. Não éramos mais apenas um casal apaixonado. Éramos uma unidade. Enfiei a mão na bolsa e tirei o bloco de notas amarelo do escritório de Marcos, com os artigos de uma sociedade igualitária esboçados em sua caligrafia confiante. Entreguei-o a Julia. Ele leu o preâmbulo, depois as cláusulas-chave. Observei um sorriso genuíno se espalhar por seu rosto pela primeira vez desde que chegará, um sorriso de alívio, de reconhecimento.
Isto, disse ele, olhando para mim, com os olhos brilhando com uma força recém-descoberta, somos nós, uma equipe. Ele colocou a mão sobre a minha, segurando o documento com firmeza. Agora, vamos mostrar a eles como é uma equipe de verdade. O voo de volta para Nova York com Julian foi um estudo de solidariedade silenciosa. Não éramos mais apenas um casal apaixonado. Éramos uma frente única e unificada, caminhando em direção a um objetivo claro, uma equipe de 2 homens se preparando para entrar em território hostil. Cada decisão que tomávamos era estratégica. Marcamos um jantar no Capital Grille, em Midtown Manhattan, um antro de madeira escura, carnes curadas e poder silencioso, um lugar onde negócios bilionários eram fechados em troca de garrafas de vinho de $1000. Era território neutro. Não iríamos à propriedade deles, nem pisaríamos em seu território, onde eles detinham todas as vantagens. Esta batalha seria travada em nossos termos. Chegamos 15 minutos mais cedo, uma disciplina arraigada em mim desde o meu treinamento militar. Pontualidade é uma forma de controle. Eu havia escolhido meu uniforme para este compromisso com cuidado, um vestido azul marinho simples, mas impecavelmente cortado. Era profissional, discreto e imponente. Julian, num elegante terno escuro que lhe caía perfeitamente, parecia o herdeiro Vance em todos os detalhes, mas a nuvem de hesitação que antes obscurecia seus olhos havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma determinação fria e firme que espelhava a minha. Pedimos uma mesa de canto, um assento elétrico afastado do fluxo principal de pessoas, que nos dava uma visão clara de todo o salão, incluindo a entrada. Tínhamos o controle do espaço. Quando o garçom, um homem de paletó branco impecável, se aproximou da nossa mesa, nem olhei para a carta de vinhos. Woodford Reserve, com gelo, eu disse, com a voz firme. Julian pediu o mesmo. Era uma declaração sutil, mas clara. Não estávamos ali para socializar, para saborear um chardonnay delicado. Estávamos ali para negociar um tratado. Alistair e Genevieve chegaram pontualmente, como sempre. Entraram no restaurante, não como pessoas chegando para o jantar, mas como monarcas fazendo sua entrada, esperando que o burburinho da conversa se tornasse deferência. Carregavam consigo uma aura de condescendência régia, esperando encontrar 2 crianças castigadas, prontas para implorar por perdão. Os olhos de Genevieve pousaram em Julian e eu, sentados lado a lado, frente a frente, e um sorriso presunçoso e cúmplice surgiu em seus lábios. Bem, ela ronronou, sua voz como uma arma sedosa, enquanto deslizava para a mesa em frente a Julian, parece que vocês 2 conversaram. Espero que você tenha conseguido explicar as realidades do mundo para ela, Julian. É para o bem dela, na verdade. Alistair não disse nada. Apenas deu ao filho um breve e quase imperceptível aceno de aprovação, como se Julian tivesse disciplinado com sucesso um subordinado indisciplinado e agora estivesse apresentando os resultados. Eles se sentaram, arrumando os guardanapos no colo, completamente alheios ao fato de que o chão sob seus pés havia mudado radicalmente. Eles esperavam uma rendição. Estavam prestes a enfrentar uma contraofensiva em larga escala. Julian não esperou que se acomodassem. Não permitiu conversas triviais. Desferiu o primeiro golpe, com a voz firme e inabalável, interrompendo a postura condescendente. Pai, mãe, começou ele, em tom formal e definitivo, estamos aqui esta noite para informá-los de que o contrato proposto é inaceitável. Não é apenas injusto, é um insulto, e não o assinaremos. Ou encontramos uma solução esta noite, baseada no respeito mútuo, ou não haverá casamento. A presunção no rosto de Genevieve congelou, depois se rompeu como uma máscara de porcelana. Observei seus olhos brilharem com genuína surpresa, que rapidamente se transformou em raiva. O olhar de Alistair se estreitou, seu foco se aguçando no filho como um laser. Ele estava claramente surpreendido, não pelo sentimento, mas pela rebelião unida. Julian, não seja ingênuo, retrucou Alistair, com a voz assumindo um tom duro e ameaçador. É assim que o mundo funciona. É assim que os legados são protegidos. Não, respondi, falando pela primeira vez. Minha voz era baixa, mas parecia se sobrepor ao ruído ambiente do restaurante.
É assim que o seu mundo funciona. No nosso mundo, temos algo chamado honra. Peguei minha maleta e tirei 2 pastas. Deslizei-as sobre a madeira escura e polida da mesa. Elas pararam bem na frente de Alistair. Uma era o documento de uma página que Marcos havia redigido, nossos artigos de sociedade em contas. A outra era a pasta simples de papel pardo contendo meu extrato financeiro certificado. Antes de ler nossa proposta, eu disse, com os olhos fixos em Alistair, acho que você deveria dar uma olhada nisso primeiro. Isso nos permitirá ter uma conversa baseada na revelação completa dos fatos. Genevieve estendeu 2 dedos para a pasta de papel pardo, como se estivesse contaminada, com uma expressão de profundo desgosto no rosto. Mas Alistair, sempre advogado, sempre pragmático, abriu a sua imediatamente. Mantive a expressão neutra, meu treinamento em ação. Eu era um analista de inteligência observando um alvo, catalogando cada microexpressão. Percebi um lampejo de irritação com a nossa audácia. Via-se transformar em confusão enquanto ele examinava a lista de ativos, ações diversificadas e imóveis. E então, quando ele virou para a última página e seus olhos se fixaram no número final, eu vi a demolição completa e absoluta de sua compostura arrogante. O sangue sumiu de seu rosto, deixando para trás um brilho pálido e ceroso sob a iluminação fraca do restaurante. Foi como se ele tivesse sido atingido fisicamente. Sua cabeça se ergueu de repente, os olhos arregalados, fixos nos meus. A superioridade se fora, vaporizada. Em seu lugar, uma descrença crua e incompreensível. Ele estava me olhando de verdade, pela primeira vez. Genevieve, percebendo a mudança repentina e violenta no comportamento do marido, arrancou a pasta de suas mãos flácidas. Ouvi sua inspiração brusca e incrédula. Sua boca perfeitamente pintada de batom se abriu. Todo o sarcasmo, toda a condescendência, toda a superioridade cuidadosamente construída que ela usava como armadura simplesmente desapareceram. 9 milhões, gaguejou ela, as palavras um sussurro sufocado. Ela me encarou, os olhos arregalados de um choque que beirava o medo. Como? Meu avô era um bom soldado, declarei, com a voz firme e serena. Ele era um investidor ainda melhor. Julian aproveitou a vantagem tática, sua voz, agora ressoando com um poder e uma autoridade que eu nunca ouvira dele antes, preenchendo o silêncio atordoado e cavernoso. Agora, disse ele, empurrando nossa proposta de uma página para eles com um movimento decisivo do pulso, vamos falar sobre nossos estatutos sociais. Eles não são negociáveis. Vocês têm 24 horas para que seus advogados os revisem e assinem. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, com um olhar frio. Se não fizer isso, ele fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras penetrar. Eu pessoalmente ligarei para o New York Times e contarei a eles uma história muito interessante sobre como a família Vance trata um oficial condecorado do Exército dos Estados Unidos. Alistair e Genevieve ficaram em completo silêncio. Apenas olharam, primeiro para o documento, depois para nós. Pela primeira vez em suas vidas privilegiadas, foram desarmados, superados e completamente silenciados. Os sorrisos presunçosos desapareceram, substituídos pelas expressões vazias e atordoadas de 2 monarcas que tinham acabado de levar um checkmate por um peão que nem sequer previram. Eles ficaram sem palavras. E, sinceramente, ver o choque nos rostos deles foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Se você concorda que algumas pessoas precisam de um choque de realidade, curta. E para minha pergunta de hoje, comente com a palavra checkmate se você estava torcendo por nós naquele momento. Levantamo-nos da mesa, deixando-os ali, em meio às ruínas de sua própria arrogância. A batalha havia terminado. A guerra, no entanto, estava prestes a entrar em uma nova e incerta fase. As 24 horas após o nosso jantar no Capital Grillet foram permeadas por um silêncio tenso e expectante. Julia e eu não conversamos muito sobre o que poderia acontecer. Não precisávamos. Apenas ficamos juntos em um apartamento na cidade, uma presença silenciosa e sólida um para o outro. A batalha havia sido travada.
Agora, estávamos mantendo a linha, esperando para ver se o inimigo se renderia ou nos forçaria a usar nossa arma final, o chamado à imprensa. Precisamente às 17 horas, um e-mail tocou no meu celular. Era do Marcos. O assunto era uma única palavra: Vitória. Abri. A mensagem era breve e direta, assim como o próprio homem, artigos assinados, sem revisões. Parabéns, capitão. Uma onda de profundo alívio me invadiu, tão forte que quase me fez dobrar os joelhos. Mostrei o telefone para Júlia, e ele me puxou para um abraço apertado, me levantando do chão. Conseguimos, sussurrou ele no meu cabelo. Não, corrigiu, afastando-me para olhá-lo nos olhos. Você conseguiu. Você escolheu ser meu parceiro. O momento foi doce, uma vitória clara e decisiva. Mas não parecia a pura euforia de uma vitória total. Era mais complicado do que isso. Tínhamos vencido a batalha judicial, mas os danos colaterais à nossa futura família pareciam imensos. Assim que esse pensamento passou pela minha cabeça, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Meu estômago se apertou. Aqui é Genevieve, dizia a mensagem. Podemos nos encontrar a sós? Só nós duas. Meu primeiro instinto foi desconfiar. Seria outra armadilha? Outra tentativa de manipular a situação? Mas o pedido foi direto, sem a linguagem floreada que ela costumava usar. Concordei, sugerindo uma cafeteria pequena e independente em Greenwich Village, um lugar longe de sua zona de conforto no Upper East Side. Se ela estivesse falando sério, viria até mim. Quando ela entrou no café na tarde seguinte, quase não a reconheci. A armadura habitual de roupas de grife e cabelo perfeitamente penteado havia desaparecido. Ela usava calças simples e um suéter de cachemir. Seu rosto parecia cansado e, pela primeira vez, via as finas linhas de vulnerabilidade ao redor de seus olhos. Ela não carregava nenhum de seu ar aristocrático habitual enquanto circulava pela sala lotada. Sentou-se à minha frente, colocando a bolsa no chão e, por um longo momento, apenas encarou o café com leite que a garçonete colocará à sua frente. O silêncio se prolongou, mas, desta vez, não era uma arma. Era hesitante, incerto. Por fim, ela levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam livres do julgamento gélido a que eu estava acostumado. Eu estava errada, disse ela, com a voz baixa e firme. Eu te julguei com base nos meus próprios preconceitos. Fui cruel e injusta. Não há desculpa para o meu comportamento. Ela respirou fundo, e as palavras seguintes pareceram lhe custar caro. Sinto muito, Thalia. O pedido de desculpas me surpreendeu mais do que a revelação dos 9 milhões de dólares a ela. Eu estava preparada para mais discussões, mais ameaças, talvez uma forma mais sutil de manipulação. Não estava preparada para um pedido de desculpas direto e inequívoco. Como oficial de inteligência, sou treinado para questionar tudo, para procurar o ângulo, o motivo oculto. Mas, enquanto a observava, não vi nenhuma ilusão em seus olhos. Vi uma mulher profundamente abalada, forçada a se olhar em um espelho que vinha evitando há anos. Eu não sabia como responder, então apenas escutei. Você me lembra a bisavó do Julian, continuou Genevieve, com um olhar distante e pensativo. Eleanor, ela foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Ela veio de uma família de fazendeiros em Ohio. Quando ela se casou com um membro da família Vance, todos a desprezaram. Achavam que ela era comum, que não era boa o suficiente. Ela fez uma pausa, tomando um pequeno gole de café. Mas ela era a mais forte e inteligente de todas. Ela salvou toda a fortuna da família durante a Grande Depressão com sua astúcia e bom senso, quando todos os homens com suas educações sofisticadas estavam em pânico. Genevieve enfiou a mão na bolsa e tirou uma caixinha forrada de veludo. Parecia velha. Ela deixou isto, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Ela estipulou em seu testamento que não deveria ser dado a qualquer mulher que se casasse com um Vance. Deveria ser dado a uma mulher que trouxesse nova força para a família, não apenas mais dinheiro. Suas mãos,
que notei estarem ligeiramente trêmulas, abriram a caixa. Dentro, aninhado sobre um leito de seda desbotada, havia um broche de prata antigo. Era a imagem de uma águia, com as asas estendidas em um voo poderoso. Não era chamativo nem coberto de pedras preciosas. Era simples, elegante e irradiava uma sensação de força silenciosa e inabalável. Era lindo. Acho que isso pertence a você, disse ela, empurrando a caixa para o outro lado da mesa. Eu estava tão focada em proteger nosso antigo legado que esqueci que um legado precisa respirar. Ele precisa de uma nova vida para sobreviver. Você é essa nova vida, Thalia. Sua força é algo que não tínhamos há muito tempo. Peguei a caixa. O peso dela parecia significativo na minha mão. Não era apenas uma joia. Era um ramo de oliveira, um tratado de paz, um reconhecimento que ia muito além de qualquer documento legal. Eu sabia que meu relacionamento com Genevieve nunca seria simples ou fácil. As cicatrizes eram profundas demais para isso. Mas, pela primeira vez, consegui enxergar um caminho a seguir, uma chance para algo mais do que apenas um cessar-fogo, uma chance para uma família de verdade. Obrigada, Genevieve, eu disse, em voz baixa. Vou guardar isso com carinho. O dia do nosso casamento amanheceu brilhante e claro, com o sol do fim do verão lançando um brilho dourado sobre os vinhedos de North Fork, em Long Island. Não nos casamos na propriedade Vance, nos Hamptons, um lugar que se tornará um símbolo de conflito e julgamento. Em vez disso, escolhemos um vinhedo lindo e extenso, um lugar que parecia elegante e pé no chão, uma fusão perfeita dos nossos dois mundos. Este não era o evento deles. Era nosso. Todas as decisões, das flores à música, foram tomadas por Julian e eu juntos. Logo no início, Genevieve nos apresentou uma lista preliminar de convidados, um verdadeiro quem é quem da política e das finanças da Costa Leste. Julian nem hesitou. Não, mãe, disse ele, com a voz suave, mas firme. Este é o nosso casamento. Os amigos de Thalia, os soldados com quem ela serviu, os homens e mulheres que a apoiaram em alguns dos lugares mais perigosos do planeta, eles são tão importantes quanto qualquer senador da sua lista. E, pela primeira vez, Genevieve simplesmente sorriu, talvez com um pouco de tristeza, e concordou. O palco não estava mais sob seu comando. À medida que os convidados começavam a chegar, a bela harmonia das nossas duas vidas se desenrolava diante dos meus olhos. De um lado do gramado, sob um magnífico carvalho antigo, estavam os convidados do Vance, homens em ternos Tom Ford e mulheres em vestidos Chanel, discutindo carteiras de ações e planos de viagem para o verão. Do outro lado estavam meus convidados, minha família da Carolina do Norte e meus amigos das Forças Armadas, imponentes e orgulhosos em seus uniformes de gala, compartilhando histórias de missões e da vida na base. Minha melhor amiga, Maya Rey Reis, deslumbrante e imponente em seu traje de gala da Força Aérea, rapidamente se tornou o centro das atenções. Observei, com um sorriso estampado no rosto, enquanto ela conversava animadamente com um dos sócios mais antigos de Alistair, um homem notoriamente rude, na casa dos 70 anos. Ambos riam, completamente absortos. Naquele momento, vi mais do que apenas uma convivência educada. Vi uma ponte sendo construída, uma estrutura sólida e esperançosa atravessando o abismo entre nossos dois mundos aparentemente irreconciliáveis. Na primeira parte da cerimônia, optei por não usar um vestido de noiva tradicional. Em vez disso, usei meu uniforme de serviço do exército, a camisa branca impecável e o paletó azul escuro que representavam muito de mim. Preso cuidadosamente à lapela, estava o antigo broche de prata em forma de águia, legado de Eleanor Vance, um testemunho silencioso da paz que havíamos forjado. Quando a música começou e comecei a caminhar pelo corredor, vi Julian me esperando sob um arco de rosas brancas. O olhar dele continha tudo: amor, respeito, admiração e uma profunda compreensão da jornada que havíamos percorrido para chegar àquele momento. Quando o alcancei, ele não se limitou a apertar minha mão. Ele me deu um aceno lento e deliberado de respeito, como um soldado reconhecendo seu parceiro. Tínhamos escrito nossos próprios votos, palavras que falavam não apenas de amor, mas de aliança.
Eu prometo, disse eu, com a voz carregada de emoção, mas firme, ser sua bússola quando estiver perdida e sua fortaleza quando as tempestades vierem. Ele apertou minha mão, sua voz clara e forte. E eu prometo, respondeu ele, ser a sentinela do seu coração, aquela que nunca, jamais, te deixará para trás no campo de batalha da vida. Não estávamos apenas trocando alianças. Estávamos formando uma aliança inquebrável. Assim que o celebrante nos declarou marido e mulher, nos viramos para voltar ao altar, e me deparei com uma surpresa que Julian havia preparado. Meus amigos militares formaram um arco de sabres tradicional, com suas espadas polidas brilhando ao sol da tarde, criando um teto abobadado para passarmos por baixo. Era um símbolo lindo e poderoso, uma recepção formal para Julian no meu mundo, na família que eu escolhi. Mais tarde, na recepção, realizada em um celeiro lindamente restaurado, iluminado por centenas de luzes de fada, chegou a hora dos brindes. Preparei-me para o discurso de Alistair, esperando algumas frases de efeito educadas e vazias. Mas ele me surpreendeu. Levantou-se, ergueu a taça de champanhe e esperou que a sala se calasse. Quando conheci Thalia, começou, com a voz grave e contemplativa, vi uma oficial, uma jovem capaz e disciplinada. Hoje, fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus do outro lado da sala lotada, vejo uma estrategista brilhante, uma mulher de força de vontade férrea e um coração profundamente compassivo. Ele deixou isso penetrar na mente dele antes de continuar. Nossa bisavó Eleanor costumava dizer que a família Vance precisava de sangue novo para sobreviver, para não se tornar estagnada e complacente. Thalia, disse ele, erguendo o copo ainda mais, bem-vinda à família. Você não está apenas se casando com alguém. Você está fortalecendo-a. Foi a rendição final e incondicional, não uma assinatura em um contrato, mas uma declaração pública, uma admissão do valor dela e do próprio erro de julgamento dele. Naquele momento, com o brilho quente das luzes ao nosso redor e a mão de Julian firmemente presa à minha, eu soube que a guerra havia realmente acabado. Olhando para o meu novo marido e depois para a incrível e improvável mistura de pessoas celebrando juntas, percebi o que realmente era família. Não se tratava de linhagens ou sobrenomes em comum. Tratava-se de lealdade. Tratava-se de escolher apoiar alguém, lutar por essa pessoa. Tratava-se de respeito. Minha família não era apenas aquela em que nasci ou aquela com a qual acabei de me casar. Era isso, tudo isso, uma coalizão de honra construída sobre uma base de amor. Depois do casamento, depois da lua de mel, depois que a poeira da nossa guerra finalmente baixou, Julian e eu começamos a missão mais importante de todas: construir uma vida. Não nos mudamos para uma cobertura na Park Avenue, como os Vance silenciosamente presumiram que faríamos. Em vez disso, fizemos a escolha deliberada de desenhar nosso próprio mapa. Compramos uma aconchegante casa colonial de tijolos de 2 andares em Alexandria, Virgínia. Era perto o suficiente de Washington, D.C., para minha carreira na área de inteligência e para o novo emprego de Julia em uma organização sem fins lucrativos que defendia veteranos, mas era longe o suficiente de Nova York para nos dar um pouco de espaço para respirar. Tinha um jardim pequeno e administrável, pisos de madeira que rangiam com personalidade e uma lareira que crepitava com a promessa de noites tranquilas. Era nossa fortaleza, nosso lar. Estabelecemos nossas próprias regras de compromisso para o nosso casamento desde o primeiro dia, todas as decisões importantes tomadas em conjunto, sem segredos financeiros e uma regra inquebrável de que a família dele e a minha não deveriam interferir em conflitos entre nós dois. Éramos uma nação soberana de dois. A primeira visita de Genevieve foi um teste para essas novas fronteiras. Ela entrou em nossa casa, com os olhos percorrendo nossa cozinha simples e funcional. Não tínhamos uma geladeira Sub-Zero nem um fogão Wolf de 6 bocas. Tínhamos um G-Profile e bancadas que nós mesmos instalamos. Ah, disse ela, com uma leve ruga de desgosto surgindo na testa, é tudo muito rústico. Era o fantasma do seu antigo eu, uma provocação sutil envolta numa palavra educada. 1 ano atrás, poderia ter me magoado. Agora, parecia simplesmente previsível. Antes que eu pudesse responder, Julia, que estava ao meu lado, apertou minha mão gentilmente. É, mãe, disse ele, com a voz calorosa, mas firme.
É nosso, e nós o amamos. Ele não discutiu. Não ficou na defensiva. Simplesmente declarou um fato e, ao fazê-lo, gentilmente, mas inequivocamente, traçou um limite. Este é o nosso espaço, os seus padrões não se aplicam aqui. O próximo teste veio algumas semanas depois. A família Vance tinha uma tradição sagrada: jantar de domingo obrigatório na propriedade, sem exceções. No segundo domingo após nossa lua de mel, o telefone de Julian tocou. Era a mãe dele. Eu conseguia ouvir seu tom imperioso mesmo do outro lado da sala. Julian, querido, onde vocês dois estão? A cozinheira está servindo o jantar. Ainda estamos desfazendo as malas, mãe, disse Julian calmamente. Estamos planejando vir aqui no próximo domingo. Houve uma pausa. Não, Julian, isso não vai dar certo, ela insistiu. É tradição. Eu observei. Ele respirou lenta e profundamente, como um soldado faz antes de entrar em uma situação tensa. Mãe, nós te amamos, disse ele, com a voz carregada de uma determinação inabalável, mas a Thalia e eu temos nossa própria vida agora. Faremos o possível para vir aqui 2 vezes por mês, mas é o que conseguimos. Estamos criando nossas próprias tradições agora. Ele ouviu por mais um instante, disse, eu também te amo e desligou. Virou-se para mim com um sorriso irônico e um leve dar de ombros. Bem, disse ele, acho que vamos sentir alguns tremores secundários depois disso. E naquele momento, senti uma onda de amor por ele mais profunda do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido antes. Era a segurança profunda e firme de saber que seu parceiro estará ao seu lado, que ele protegerá a vida que vocês estão construindo juntos, mesmo quando for difícil. Ele havia se tornado o sentinela que prometeu que seria. Mas o acontecimento mais surpreendente aconteceu alguns meses depois, numa tranquila noite de terça-feira. Meu telefone tocou com uma ligação de um número que reconheci de surpresa, o número privado de Alistair Vance. Preparei-me, esperando alguma nova manobra ou reclamação legal. Não houve gentilezas. Ele foi direto ao ponto. Thalia, disse ele, com a voz firme, estou analisando um possível investimento em uma nova empresa de tecnologia de defesa. Lembro que você mencionou que fazia análise setorial nessa área. Quero sua opinião profissional como especialista, não como minha nora. Fiquei perplexo. Ele não estava ligando para me desafiar. Ele estava pedindo minha ajuda. Conversamos durante a hora seguinte. Expliquei a tecnologia da empresa, sua posição no mercado, os riscos potenciais em sua cadeia de suprimentos e os fatores geopolíticos que ele não havia considerado. Fui direto, profissional e intransigente na minha análise. Dei-lhe a mesma verdade nua e crua que daria a um general em comando. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Por um momento, pensei que tivesse exagerado. Então sua voz retornou, desprovida da arrogância habitual. Obrigado, disse ele simplesmente. Sua avaliação foi valiosa. Só isso. Mas era tudo. Era um reconhecimento do meu valor com base nas minhas habilidades e no meu intelecto. O respeito pelo qual eu havia lutado não era apenas uma concessão relutante feita sob coação. Era real naquela noite. Contei a Julian sobre o telefonema enquanto estávamos sentados perto da lareira, com uma taça de vinho na mão. Ele apenas sorriu, com uma expressão de profundo orgulho no rosto. Veja, disse-lhe suavemente, você não se casou com alguém da minha família, Thalia. Você está mudando tudo. Ficamos sentados ali em um silêncio confortável por um longo tempo, observando as chamas dançarem. A paz que sentíamos não era a ausência de conflito. Sabíamos que haveria mais desafios, mais negociações, mais pequenas batalhas a serem travadas ao longo do caminho. Mas este era um novo tipo de paz. Era a confiança silenciosa que vem de saber que você pode enfrentar qualquer tempestade, navegar em qualquer terreno, desde que tenha seu parceiro ao seu lado. Nós lutamos por essa paz, e ela foi mais doce do que qualquer vitória que eu já conheci. 2 anos se passaram, 2 anos construindo uma vida em nosso canto tranquilo da Virgínia, encontrando um ritmo que era unicamente nosso.
Eu ainda estava servindo, meu trabalho na inteligência tão exigente e gratificante como sempre. E Julian havia encontrado sua verdadeira vocação, deixando o mundo do direito corporativo para trás para trabalhar para uma organização sem fins lucrativos que fornecia apoio jurídico e financeiro a veteranos em transição de volta à vida civil. Ele estava mais feliz do que eu jamais o vira, seu trabalho alimentado por uma paixão silenciosa por servir aqueles que serviram. Certa noite, estávamos sentados em nosso pequeno escritório, pagando contas e revisando nossas finanças, como qualquer outro casal. Eu estava olhando o extrato trimestral do portfólio que meu avô havia me deixado. Os números na página eram impressionantes, mas também pareciam abstratos, impessoais. Sabe, eu disse, quebrando o silêncio confortável, temos mais do que jamais precisaremos. Quero que esse dinheiro signifique algo mais. Quero que ele faça alguma coisa. Julia ergueu os olhos do laptop, com uma expressão pensativa. Eu estava pensando a mesma coisa, disse ele. Recostou-se na cadeira. Você se lembra daquele primeiro dia na propriedade? O que minha mãe disse sobre sua pensão? Uma sombra da lembrança, a dor do insulto, passou por mim. Assenti. E se fizéssemos exatamente o oposto, ele propôs, com uma nova energia iluminando seus olhos. E se usarmos o legado dos Vance, a astúcia deles com dinheiro, para honrar os valores da família Barnes? E assim, de repente, uma ideia nasceu, não da raiva ou do desejo de vingança, mas de um lugar de paz e um desejo compartilhado de criar algo positivo a partir das cinzas do nosso conflito. Decidimos criar um fundo de bolsas de estudo. Não queríamos financiar jovens de fundos fiduciários a caminho da Ivy League. O mundo já estava farto disso. Nossa bolsa de estudo seria para filhos de militares alistados e veteranos, jovens brilhantes e talentosos que queriam seguir carreira no serviço público, educação, enfermagem, assistência social, aplicação da lei, os heróis silenciosos que mantêm unida a estrutura da nossa nação. Tornou-se nosso projeto compartilhado, uma fusão perfeita de nossas habilidades e nossos universos. Julia, com sua expertise jurídica, cuidou da complexa burocracia de criação de uma fundação beneficente. Eu, com minha rede de contatos na comunidade militar, trabalhei para encontrar os candidatos mais merecedores. Demos a ela o nome de Bolsa Barnes Vance Legacy. O nome era uma declaração em si, um símbolo da ponte que construímos, da reconciliação de duas famílias, dois sistemas de valores, em uma entidade única e mais forte. A primeira cerimônia de premiação foi realizada não no salão de baile de um hotel chamativo, mas no magnífico e inspirador grande salão do edifício Thomas Jefferson da Biblioteca do Congresso, em Washington, D.C. O cenário era intencional, um lugar de conhecimento, de herança nacional, um lugar que pertencia a todos os americanos. Alistair e Genevieve estavam lá. Vieram de Nova York para o evento e sentaram-se na primeira fila. Eles haviam mudado nos últimos 2 anos. A arrogância deles havia se suavizado. Enquanto olhavam ao redor do salão histórico para os rostos jovens e radiantes dos bolsistas, vi em seus olhos algo que nunca tinha visto antes, um orgulho silencioso e genuíno. Quando chegou a minha vez de falar, subi ao pódio e olhei para a plateia, para os alunos esperançosos, seus pais orgulhosos, uniformizados e não uniformizados, e para as minhas 2 famílias, agora unidas. Minha família me ensinou que honra não se compra, comecei, com a voz clara e firme. Ela deve ser conquistada por meio de serviço e sacrifício. E a família do meu marido me ensinou que um legado, para perdurar, deve ser investido com sabedoria. Sorri, olhando do meu pai para Alistair. Hoje, estamos combinando essas 2 lições. Estamos investindo no legado mais valioso de todos, o futuro de jovens americanos dedicados a servir ao próximo. Estamos investindo em você. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se reuniam para tomar café e comer doces, uma jovem de olhos brilhantes e inteligentes e um sorriso tímido se aproximou de mim. Capitão Barnes, disse ela, sou Sarah. Meu pai é sargento de primeira classe da 101ª Divisão Aerotransportada. Eu só queria lhe agradecer. Graças a esta bolsa, posso me dar ao luxo de cursar enfermagem. Você é meu herói. Olhando em seus olhos brilhantes,
Senti uma sensação de clareza tão profunda que era como o sol rompendo as nuvens após uma longa e violenta tempestade. Minha guerra pessoal com os Vances, um conflito que parecia tão avassalador e doloroso na época, nunca foi apenas sobre mim. Foi um cadinho necessário, uma prova de fogo que nos transformou a todos, eu, Julia e até seus pais, em algo mais forte, algo melhor. Abriu caminho para este momento, para este amanhecer criado por nós mesmos. Estendi a mão para Julia, meus dedos entrelaçados aos dele. Não tínhamos apenas construído um casamento. Tínhamos, contra todas as probabilidades, construído um legado definido não pelos números frios e concretos de uma conta bancária ou por um sobrenome histórico, mas pelo poder silencioso e duradouro da honra, pela força da integridade e pelo ato simples e profundo de dar uma chance a outra pessoa. E esse foi um legado pelo qual valeu a pena lutar. Olhando para aquela jovem, Sarah, finalmente entendi a lição mais importante de toda essa provação. Meu avô me ensinou que ninguém mais pode decidir o seu valor, e meus sogros colocaram essa lição à prova. Tentaram colocar um preço na minha honra, no meu serviço. Falharam porque meu valor nunca esteve à altura da negociação deles, e o seu também não. Nossa jornada juntos não precisa terminar aqui. Se você acredita em histórias onde a integridade é a única moeda que importa, você encontrou sua comunidade. Por favor, inscreva-se e compartilhe esta história com alguém que precisa se lembrar de seu valor inabalável. Obrigado por ouvir.